Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desde agora e para sempre. Que a graça de Deus possa estar sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar. Que a graça do Senhor seja permanente no seu lar, na sua família, na sua casa. Que Deus venha guardar. Aí você pode tirar isso aqui. Acontece estas coisas. Oh, me diz Jesus. Nós estamos começando nesta quarta-feira, fria quarta-feira, muito frio aqui na cidade de Caciqui. Está 4 graus a temperatura aí fora. Não sei qual será a realidade e a sensação térmica do dia de hoje. Hoje estamos a 24, quarta-feira, 24 de junho do ano 2026. 6 dias restam deste mês de junho e já estamos aí chegando praticamente no mês de julho, o mês número 7. E agradecemos a Deus, somos gratos a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade sobre nossas vidas. Hoje é meio nós atrasamos um pouquinho hoje, mas não interessa muito.
O que é importante é trazer a palavra de Deus. Bom dia, bom dia. Queremos dar nesta manhã para nossa irmã Idalina, eu já tinha visto ela por ali já. Bom dia a nossa irmã Idalina, que Deus venha abençoá-la, que Deus venha guardá-la, livrá-la de todo mal, junto com a sua família. Bom dia também ao nosso pastor Vicente, lá na cidade de Montevideo, Uruguai. Que Deus abençoe, meu irmão, que a graça e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, assim como também sobre a vida de Fernanda, aqui na cidade de Caciqui. Que Deus venha abençoar, minha irmã, sua casa, sua família, Mateus, seus filhos, filha, que Deus venha guardá-los e protegê-los. Damos nossos bom dia também à nossa irmã Maria, aqui na cidade de Caciqui também. Que Deus venha abençoá-la junto com seus filhos, Juliano, André, Igor, Josiele, Josiel, toda a sua família, seus netos. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã de quarta-feira. E também nossa irmã, outra Maria, também aqui em Caciqui. Que Deus abençoe sua vida, seu esposo, seus filhos. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta fria manhã de quarta-feira, dia 24 de junho do ano 2026. Agradecemos ao Senhor por nós poder estar aqui nesta manhã. E vamos então à palavra de Deus. Sabe que nós temos uma passagem na Bíblia onde nos fala de um chamado de Cristo, de Deus, um chamado do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele começa, capítulo número 1 do Evangelho de João. Jesus começa a chamar os seus discípulos. Isso também acontece nos outros evangelhos, chamado dos discípulos. Porém, no Evangelho de João tem um espaço, vamos dizer assim, algo especial para alguém que aparece aqui nas Escrituras agora. Bom dia, nossa irmã Berna. Que Deus abençoe poderosamente sua vida na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la, assim como também a sua filha Valéria. Que a bênção do Senhor seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. E nosso pastor Almir, na cidade de Alegrete, no bairro Capão do Egito. Que Deus abençoe poderosamente, irmão Almir, sua esposa, Marisete, sua filha. Que Deus venha derramar da sua graça sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Que a graça do Senhor esteja sobre as suas vidas. Não sei porque aqui não me... agora sim. No nome de Jesus. Então, amado, dizia que tem o chamado dos discípulos, mas tem um muito especial que Jesus vai chamá-lo também. E a palavra de Deus vai começar dizendo assim no versículo número 43 do capítulo número 1 do Evangelho de João. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra a Felipe e lhe diz: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E Felipe encontra a Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu: vem e vê. Vem e vê.
nós falamos de Tomé, que totalmente incrédulo, acreditava na ressurreição do Senhor. Agora, Felipe vai chamar a Natanael para conhecer ao Messias. Veja bem o que Felipe está dizendo para Natanael. Aquele de quem escreveu Moisés e os profetas. Ele não está dizendo pode ser ou vai ser. Ele está trazendo uma tremenda afirmação. Aquele que falaram Moisés e os profetas. Vem então conhecer o Messias. Agora, quando ele fala o nome, até aí tudo bem. Agora, quando ele acrescenta Nazaré, aí então vai vir o problema. Aí vai vir o problema. Porque Natanael vai dizer, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu, vem e vê. Vê com teus próprios olhos. Agora, qual era a dúvida que tinha este homem respeito a Jesus? Porque vinha de Nazaré? Porque era nazareno? E tem toda uma profecia por detrás disso. E no dia de amanhã, se hoje eu quero preparar bem, vamos estar falando sobre isso. Porque Jesus era chamado de Nazareno. Isso é algo bastante interessante também. Pois ele nasceu em Belém. Nasceu em Belém. Então, se ele nasceu em Belém, podia ter que ser, não sei como, belenita, talvez. Como, por exemplo, nosso pastor Almir, nasceu no Alegrete, creio. É alegretense. Pastor Vicente, não sei se nasceu em Montevidéu ou não, mas se nasceu em Montevidéu, é montevideano. Eu sou artiguense, nossa irmã Berna é artiguense, a irmã Idalina, as duas Maria que estão conosco, nossa irmã Fernanda, são caciquiense, creio, todas elas. Então, temos a nossa origem, temos nossa cidade natal. Agora, Nazaré era uma cidade um pouco desprezada. Era um pouco desprezada por muitos. Era uma cidade que não era muito importante naquela época. Mas isso vamos deixar para amanhã. Vem e vê. Então, Natanael talvez pensou, agora eu vou ir lá. Talvez não custa nada ir dar uma olhada. Às vezes nós também fazemos isso. Não custa nada dar uma olhada. Não custa nada ir até ali. Talvez você tenha perdido algumas bênçãos por duvidar também. Por ter colocado sua visão no homem, no ministério, na mídia, na propaganda que possam estar fazendo daquela pessoa. Talvez você tenha perdido, sim, muitas oportunidades, muitas bênçãos, por simplesmente não acreditar na pessoa. Ou porque é um conterrâneo seu, ou porque é alguém que você conheceu desde criança, enfim. E perdemos, muitas vezes, algumas oportunidades. Eu quero dizer para você algo, já nesta manhã, você que é aqui de Caciqui. Domingo, nós vamos ter o nosso culto pela manhã, às 9 horas da manhã. Eu quero convidar você a que esteja aqui conosco. Não perca essa oportunidade. 9 horas da manhã, aqui na Prudente Domingues 440. Quero convidar você, que é aqui de Caciqui, para estar aqui juntamente conosco. É uma oportunidade que você está tendo. Talvez você possa até fazer como Natanael, mas da luz para os povos haverá algo bom? Vem e vê. Vem e experimenta. Vem e vê. Vem ouvir a palavra do Senhor. Vem conhecer realmente ao Deus que você diz que serve, que conhece, que serve, que acredita, mas que não o conhece.
É necessário conhecer ao Deus a quem servir. E Felipe respondeu, vem e vê. E Jesus, vendo a Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita em que não há engano. E Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? E Jesus respondeu dizendo, antes que Felipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és um filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu dizendo, porque eu te disse, vi-te abaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse, na verdade, eu vos digo, de agora em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Os anjos de Deus subindo e descendo. Montevideano, nosso irmão Vicente. Mas seus pais devem ser do interior. Isso é com certeza absoluta. Muito bem, então, meus irmãos. Para nós entender esta expressão de Jesus, nós devemos de, primeiro de tudo, entender um pouco sobre a cultura judaica. Sabe, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e às vezes não entendemos algumas coisas. E não sabemos por que tem determinadas ilustrações. Nós devemos de lembrar que Jesus era judeu. O ministério de Jesus foi em Israel. A Bíblia foi escrita em Israel. Ela não foi escrita na China, no Brasil, no Uruguai, na Alemanha. Não, ela foi escrita em Israel. Então tem esse país, além da sua parte, da sua crença, tem também a cultura daquele país. Por exemplo, Brasil tem uma cultura, Uruguai tem outra cultura. Nós chegamos ali em Ribeira, tem uma linha divisória que separa Brasil do Uruguai, e você cruza aquela linha amarela para um lado ou para o outro, e vai ter diferentes culturas, já começando pelo idioma, costumes, até na gastronomia, mesmo que sejam duas cidades que estão ligadas praticamente, formando-se uma só cidade, mas tem diferença na gastronomia, tem diferença no fazer o churrasco, tem diferença, sabe o quê? Até nas churrasqueiras que muitas vezes se utilizam aqui e como são feitas as do outro lado da linha. Então existem todas essas diferenças. Então nós, para poder entender, muitas vezes nós temos que escudrinhar ou estudar um pouquinho da cultura judaica. Nós aqui em Latinoamérica, nós fomos helenizados. O que é isso? É a cultura grega. Para nós temos muito da cultura grega, muitos costumes da cultura grega. Porém, vamos em frente desta manhã. Para nós entender esta mudança de comportamento de Natanael, vamos dar alguns passos para atrás. Vamos retroceder um pouquinho. Israel era dominado pelo Império Romano. O Império Romano era quem estava ali subjugando ao povo de Israel, à própria Judeia, aos judeus, onde aquele povo estava sofrendo com altos impostos que eram estabelecidos por Roma. Era um sofrimento só
em toda a nação. E a grande esperança deles era a vinda do Messias. Isto tinha começado a aparecer 200 anos antes do nascimento de Jesus. Os fariseus começaram a falarem sobre a vinda do Messias para libertá-los. Então já existia aquela crença, aquela cultura, acreditavam que o Messias vendria para libertá-los de Roma. Aí que estava o erro e muitos judeus e israelitas. Aí que estava o erro, porque eles queriam serem livres do Império Romano, mas Jesus veio para nos libertar, para nos livrar do pecado e nos dar salvação. Eles ensinavam então que havia somente uma pessoa que poderia livrar a todo Israel, e esse era justamente o Messias. E essa mentalidade então fazia com que os judeus estudassem as Escrituras a fundo. Eles estudavam as Escrituras a fundo. É algo que nós devemos de entender também. É de estudar as Escrituras, de esquadrinhar as Escrituras. Nós devemos de tomar um tempo no nosso dia a dia, ou se não pode, todos os dias, marcar um dia na semana e dizer, este dia eu vou ter 1 hora ou 2 horas de estudo aprofundado da palavra do Senhor. E comece então a esquadrinhar a palavra de Deus, para você poder entender, para você saber se está no caminho verdadeiro ou não, para você saber se está sendo enganado ou não por algum falso profeta, falso pastor, algum lobo vestido de cordeiro que está ensinando qualquer coisa para tirar proveito material de você e da sua família. Então, por isto é que muitos são enganados por não conhecerem as Escrituras. E eu sempre digo e repito e vou repetir isto até o último dia da minha vida, de que se não conhecemos a palavra do Senhor, não conhecemos ao Deus ao qual servimos. É necessário voltar à senda antiga de ler a palavra do Senhor. E mais com as facilidades que nós temos hoje. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor para que nós possamos estudar as Escrituras. Me lembro quando tinha que procurar, o pastor Vicente também foi desse, nosso irmão Almir, o pastor Almir ali Alegrete também deve ter passado por isso, porque ele não é muito novo tampouco. Mas, de buscar um versículo na concordância, que às vezes não lembrávamos onde estava aquele versículo, íamos para a concordância bíblica e ali buscar aquele versículo. Hoje, nós temos na nossa mão, está no celular, no tablet, no computador, é só dar um Google, onde está tal versículo, e ali vem o versículo. Então temos muitas facilidades hoje para estudar a palavra de Deus. Agora, como eles estudavam a fundo a palavra de Deus, e Natanael era um desses, por isso foi que Jesus disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, foi o que disse Jesus. Pois o verdadeiro interesse de Natanael era esquadrinhar as Escrituras e buscar ao Messias. E agora vai Felipe e diz para ele, encontrei o Messias, aquele que falou Moisés, que falaram os profetas, Jesus de Nazaré. De Nazaré? Não poderia ser de Belém? Não poderia ser de Jerusalém?
Não poderia ser de outra região, mas de Nazaré seria o pensamento de Natanael. Ele vai até o Senhor. Sabe que tem um livro que estuda os judeus, que é o Talmud, que é um livro milenar. Ele contém uma coleção de histórias bíblicas, comentários sobre a cultura judaica. E ele diz o seguinte, o Talmud diz o seguinte: o melhor lugar para encontrar resposta é quando se está lendo a Bíblia debaixo de uma figueira. O melhor lugar é o que diz o Talmud. Para encontrar resposta é quando se está lendo a Bíblia debaixo de uma figueira. Ali estava Natanael, debaixo de uma figueira. Você sabe que se você vai pesquisar eu pesquisei sobre esta expressão, porque falava de que Natanael estava debaixo de uma figueira. Então tem muitas histórias, e uma delas diz que Natanael esteve enterrado debaixo de uma figueira para não ser morto pelos romanos. Ele esteve enterrado, que a mãe dele enterrou ele debaixo de uma figueira. Mas isso não tem muita profundidade, não tem muita certeza. Agora, sim, através da cultura judaica, entendemos que os rabinos acreditavam naquilo que dizia o Talmud, que era sentando-se debaixo de uma figueira, que era o melhor lugar para estudar a palavra de Deus. Então quer dizer que Natanael também era um rabino. Quando Jesus fala para ele, ele vai entender que todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, naquele momento, foram ali sanados. Agora, vamos analisar as palavras de Jesus, quando diz para ele: eis aqui um verdadeiro israelita. Um verdadeiro israelita é aquele que buscava ou busca a verdade. Um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, é aquele que busca a verdade e vai encontrar a verdade, porque a verdade é o próprio Jesus. Então, nessa búsqueda da verdade, nós nos encontramos com Jesus. É o único homem, sobre toda a história da humanidade, que teve a coragem, a ousadia, a certeza para falar a seguinte expressão: eu sou a verdade. Nenhum outro falou isso. Nenhum outro líder religioso de toda a história da humanidade, nenhum filósofo grego, nunca, jamais tiveram uma afirmação tão contundente como a de Jesus, quando ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade absoluta. Isso é o primeiro que nós devemos de entender. A fonte na qual nós devemos basear ou nós alicerçar é a palavra de Deus. Porque é muito bom alguém falar alguma coisa, mas não ter uma fonte. Então a nossa fonte de fé, de conduta, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus é o Messias, que Jesus é a verdade, que ele é o Filho de Deus. Então nós temos uma fonte, temos a Bíblia.
Então, quando alguém te perguntar, mas e qual é a fonte que tu tem? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Fui jovem, envelheci e nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente mendigar pão, disse o salmista. Qual é a fonte? Livro dos Salmos. Jeová é meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso? Pode falar isso na sua casa? Qual é a fonte? É a palavra de Deus. Agora também é aquele que pesquisa, que busca, que escudrinha as Escrituras. O Antigo Testamento é sombra do Novo. Então nós devemos de pesquisar aquilo que está escrito no Novo, que nos fala no Velho Testamento. E quando começamos a fazer isso, vamos nos surpreender. Desde o tabernáculo que foi levantado no deserto, tremendos ensinamentos que tem o tabernáculo que foi levantado no deserto. Desde a porta, desde a entrada ali daquele tabernáculo. O verdadeiro israelita busca aproximar-se de Deus. Busca estar próximo de Deus. Um verdadeiro cristão deve estar próximo de Deus e conhecer a Deus. Deve conhecer ao Deus ao qual ele serve. Nós não podemos dizer creio em Deus e não conhecer a sua palavra. Não conhecer as promessas de Deus. Não conhecer o propósito de Deus com a sua própria vida. Eu ignoro os propósitos de Deus para a minha vida. Eu ignoro as promessas de Deus para a minha vida. Então, levo uma vida mediocre. Levo uma vida, como se diz por aqui, a meia boca. Nós afirmamos em Deus. Porque não conhecemos a Deus. E porque não temos esse tempo de estudo da palavra de Deus, de escudrinhar a palavra de Deus, de descobrir as maravilhosas promessas que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, meus amados irmãos. Hoje, desde hoje, século XXI, muitos correm detrás de promessas de prosperidade. É o que todo mundo quer. É algo incrível, porque tem... Às vezes eu tenho que rir para não chorar. Porque tem alguns, vamos dizer assim, é em todo mundo, não é só no Brasil, é na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, por todo lado. Tem um partido político que é contra os empresários, contra os ricos, e temos que tirar o dinheiro dos ricos para dar para os pobres, e vamos tirar da pobreza. Esse é sempre o mesmo discurso toda a vida. Agora, o interessante é que aqueles que querem tirar dos ricos, eles também querem ser ricos. Isso tem que rir para não chorar. Diego, bom dia, Diego. Que Deus abençoe a tua vida. Prazer, quem esteja por aí, que seja de cruz. Que Deus abençoe a tua vida, Diego, aqui na cidade de Caciqui. Então as pessoas são contra os ricos, mas querem ser ricos. Então muitos, com esse sentimento de quererem serem ricos, eles caem nas armadilhas do diabo. E deixam de escudrinhar as Escrituras, porque o único que eles querem é a prosperidade. Mas não sabem nem sequer da sua salvação. Não têm conhecimento ou não sabem se seu nome foi escrito no livro da vida. É isso que eu tenho que me interessar nesta terra e cuidar. Que meu nome não seja apagado do livro da vida. Que ele esteja ali permanente.
Você sabia que, entre outras coisas, os judeus têm uma prática como o registro civil nosso. Eles têm o livro da vida. Quando a pessoa morre, procuram lá e ali apagam o nome daquela pessoa. Por isso que Jesus usou essa expressão também, ou a palavra de Deus utiliza essa expressão. Buscar aproximar-se de Deus. O verdadeiro israelita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus não se contenta com pouco. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem um episódio, nós fizemos uma live sobre a filha de Caleb. Seu esposo era Otoniel, o primeiro juiz de Israel. E ela vai receber, de parte de seu pai, uma porção de terra. Tinha sido uma promessa quando ela casasse. Só que aquela terra era improdutiva. E ela vai pedir mais terra, um água. Ela vai dizer, eu quero as águas de cima e as águas de baixo. Às vezes nós pedimos uma bênção para Deus, mas não pedimos uma bênção completa. Eu sempre digo e coloco como exemplo aquele que quer comprar um carro. Está pedindo para Deus, Senhor, eu quero um carro de tal e tal cor. Quero esse carro. Agora, deve também pedir as condições para o Senhor para poder sustentar ou manter aquele carro. IPVA, pneu, tudo que leva de gasto depois do carro. Pedir a bênção completa a Deus. Não conformar-nos com pouco. Então, nisto, muitas vezes é mal interpretado quando se vai à teologia da prosperidade. Eu não sou contra e acredito na prosperidade de Deus e creio que Deus supre nas nossas necessidades e que Deus prospera também aqueles que honram a Deus. Isso eu creio. Conheço vários irmãos que têm prosperado através do seu trabalho, nada caiu do céu, através do seu trabalho, com a ajuda e a fidelidade de Deus, porque eles também são fiéis a Deus. Então essa fidelidade mútua faz com que eles tenham prosperado no seu trabalho, nas suas empresas, tenham tido uma prosperidade. Agora, o erro está quando focamos somente na prosperidade. Mas que essa prosperidade você vai ter de acordo ao dinheiro que você deixe no altar. E que muitas vezes é induzido pela pessoa que está no púlpito, dizendo, fulano tem 1000 no bolso, fulano tem 200 e agora todos aqueles que têm moeda. Então isso estão sendo induzidos. A verdadeira prosperidade você vai encontrar em Deus, na palavra do Senhor. Mas não contentar-nos com pouco. Também queremos respostas. Resposta de quem? De Deus. Natanael, ele estava buscando. Natanael buscava a verdade, ele ia às fontes, ele era um pesquisador, ele estava próximo de Deus, ele não se contentava com pouco, ele queria mais e mais no que se refere à palavra do Senhor. Talvez você se contentou com o culto de Santa Ceia, faz já praticamente quase um mês atrás. E que bênção que foi aquele culto. Como a presença de Deus foi tão real e verdadeira na minha vida. E hoje, como está a presença de Deus na sua vida? O que aconteceu? Você se contentou somente com aquele dia? Não. Você pode ter mais hoje, agora, neste momento. Se você começar a buscar a verdade. Se você quer aproximar-se de Deus.
Não se contente com um pouco. Deus tem algo especial para você e não tenha medo daquilo que Deus tem para você. Queremos respostas? Queremos. Quantas vezes perguntamos, por que Deus? Por que Deus eu estou neste lugar? Por que Deus estou vivendo desta maneira? Por que Deus? Vamos buscar as respostas. Vamos pesquisar a palavra de Deus e vamos esquadrinhar as nossas vidas. A busca pelo Messias verdadeiro. A busca pelo Messias verdadeiro. Buscamos. Sabe que antes de me converter ao Senhor do ano 81, eu conhecia Mormons. E mesmo depois de ter conhecido ao Senhor, eu queria saber se estava no caminho verdadeiro. Então aí comecei a estudar algumas seitas, como por exemplo, Testemunha de Jeová e Adventistas. Fiz todo um curso com a Igreja Adventista online de uma escola bíblica chamada Emaús. Uma vez por semana tinha Testemunha de Jeová em casa. Além disso, já antes de me converter, já tinha tido uma forte passagem pelos Mormons. Então agora eu quero conhecer a verdade. E aí então começamos a comparar aquele ensinamento com a palavra de Deus. Começamos a esquadrinhar as Escrituras. Não deixamos as Escrituras de lado para ir detrás dos escritos de Joseph Smith, por exemplo, fundador dos Mormons. Ou ir detrás dos ensinamentos de Russell ou de Rutherford, são ali da Testemunha de Jeová. Ou os próprios livros, as profecias de Ellen White, que é a fundadora do Adventismo. Então, vamos focar na palavra do Senhor. Vamos focar na palavra do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tudo isto era o que Natanael estava procurando. E encontrou naquele dia que um amigo dele convidou ele e disse: vem, e eu vou te mostrar o Messias. Que importância é isso, de nós falar para alguém: vem, e eu te vou mostrar o verdadeiro caminho. Você é o Natanael. Quer e busca respostas. E você vai encontrar essas respostas na palavra do Senhor. Pai eterno e meu Deus do céu, Deus meu e Senhor meu, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar-te, ó Deus, porque tu eres um Deus santo, porque tu eres poderoso, porque tu eres eterno, ó Pai. Senhor, que tu venha, Senhor Deus, com teu Santo Espírito nesta manhã sobre nossas vidas, trazendo revelação, trazendo entendimento, meu Pai, dando-nos, Senhor Deus, certeza absoluta, Senhor, de que tuas promessas são verdadeiras, ministrando no nosso coração, meu Pai, colocando aquele desejo ardente de conhecer a verdade,
de buscar a verdade, de caminhar na verdade, de escudrinhar a tua palavra, de viver a tua palavra, ó Deus. Senhor, muitas vezes buscamos respostas em homens e te pedimos perdão, Senhor Deus. Muitas vezes pensamos em receber recursos materiais dos homens e te pedimos perdão nesta manhã, Senhor, porque tu eres o dono do ouro e da prata. Tu eres o que nos dás a sabedoria através do teu Santo Espírito. Meu Deus, que tu possa, Senhor eterno, ministrar nos nossos corações, meu Deus, e arrancar tudo aquilo, ó Pai, que impede que nós venhamos conhecer verdadeiramente a tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Fria manhã em Cacequi. Que Deus venha abençoá-los, que Deus venha guardá-los, que a graça, que a paz e que a misericórdia do Senhor esteja sobre vossas vidas desde agora e para sempre. Nós encontramos amanhã, esteja frio ou não, 7 horas da manhã, aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.